Você já se perguntou se a vida que está vivendo agora é realmente a vida que sua alma deseja? Aquela que ecoa com seu propósito mais profundo? Ou se você, de alguma forma, acabou preso em um ciclo de repetições, de buscas externas, de ansiedades que o afastam da sua verdadeira essência? Podemos escolher continuar nesse caminho de respostas prontas e soluções superficiais, ou ousar trilhar uma jornada de autoconhecimento que revela as armadilhas mais sutis da mente. O risco de não olhar para dentro é seguir em frente carregando o peso de uma bagagem invisível, o sadismo de se auto-sabotar, a inveja do que o outro conquistou e você não, o julgamento constante que o impede de avançar. Isso se reflete em cada aspecto da sua vida, seja no ambiente de trabalho onde a pressão parece sufocá-lo, nas relações familiares que se tornam um fardo ou na sociedade que dita regras que não se alinham com o seu coração. Mas há uma saída, um caminho de luz que nasce de dentro de você. É um chamado para despertar a clareza mental, o equilíbrio emocional e a força interior que já residem em seu ser. Neste vídeo, vamos desvendar lições profundas e princípios atemporais do estoicismo, uma filosofia milenar que nos oferece estratégias práticas para gerenciar nossas reações e focar no que realmente podemos controlar. Este conteúdo é enraizado na sabedoria de grandes pensadores como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, cujos ensinamentos continuam a guiar gerações. Antes de mergulharmos, convido você a escrever nos comentários: "Acredito em mim mesmo". Ao escrever isso, você inicia a jornada para se tornar a melhor versão de si mesmo. Se esse tipo de conteúdo te ajuda de alguma forma, mas caso você ainda não faça parte da nossa comunidade, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe de lado as distrações por um momento, respire fundo e permita-se estar plenamente presente. Vamos iniciar. Feche os olhos por um instante e permita-se imaginar sua mente em plena serenidade. Um lugar sagrado, onde o barulho incessante do mundo exterior finalmente se dissolve, e resta apenas a clareza cristalina, uma paz que pulsa, a essência mais pura do seu ser. Para muitos de nós, essa imagem parece um sussurro distante, quase inatingível, perdido em meio à agitação implacável da vida moderna. Talvez, neste exato momento, você esteja trilhando um caminho onde a incerteza te envolve, onde a sensação de estar profundamente só, mesmo quando cercado por tantas pessoas, ecoa dolorosamente em seu peito. Compreendo a complexidade de sua jornada, a dor silenciosa que, por vezes, carregamos como um fardo invisível, e o cansaço que insiste em se manifestar diante da tentativa incessante de mudar o que parece teimosamente imutável. É natural sentir-se assim, buscar respostas em um mundo que, com frequência, parece oferecer apenas mais e mais perguntas, labirintos sem saída aparente. Mas e se a chave para desvendar essa serenidade tão desejada, para acessar essa força interior que você pressente existir, não estivesse em adquirir algo novo, em acumular mais conhecimento ou bens? E se a verdadeira liberdade, a paz que tanto almeja, residisse na coragem de parar de fazer algo, de soltar o que já não serve, de aceitar o que não pode ser mudado e, paradoxalmente, encontrar a força para transformar aquilo que, sim, está sob a sua influência e o seu controle? Neste mergulho profundo na sabedoria atemporal do estoicismo, convido você a uma reflexão genuína sobre 10 coisas que você precisa parar de fazer ainda hoje. Não as enxergue como meras proibições, mas como convites à sua própria libertação, a um reencontro sagrado com sua virtude mais autêntica e com a razão que o habita. Permita-se ser guiado pelas vozes ancestrais de Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto e tantos outros pensadores luminosos que, antes de nós, ousaram trilhar esse caminho de autoconhecimento e maestria interior. Sua mente, acredite, escuta cada sussurro que sua alma gentilmente lhe envia. Uma angústia silenciosa muitas vezes se aninha em nós,
nascida da ilusão de que podemos controlar o incontrolável. Quantas vezes nos encontramos aprisionados por essa busca incessante, essa vã tentativa de moldar a realidade à nossa própria imagem e semelhança, como se o universo devesse se curvar aos nossos desejos? A dor de tentar segurar o que escorre, como grãos de areia entre os dedos, de lutar com toda a força contra as marés da vida que, sabemos, não podemos deter, é um fardo pesado que incontáveis almas carregam dia após dia. Epicteto, em sua sabedoria clara, nos presenteia com uma verdade libertadora. Não busque que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que eles ocorram como ocorrem, e você será feliz. A verdadeira sabedoria, percebemos, reside em discernir com precisão o que, de fato, está sob a nossa alçada, e o que, por sua própria natureza, simplesmente não está. A busca genuína por sabedoria e por uma resiliência inabalável inicia-se exatamente nessa aceitação profunda da realidade, não na tentativa exaustiva de dobrá-la à nossa vontade. Quantas das suas preocupações mais profundas, aquelas que roubam seu sono e sua paz, não nascem dessa fundamental falha de percepção, dessa persistente confusão entre o que desejamos e o que realmente temos poder para mudar? Sêneca, com sua perspicácia moral, nos interpela diretamente. Até quando você adiará merecer o melhor e não censurar a razão por nada? Essa não é uma pergunta acusadora, mas um convite urgente à ação interna, a uma reavaliação sincera de onde temos depositado a nossa energia mais vital. Parar de tentar controlar o incontrolável não é sinônimo de passividade ou de desistência, muito pelo contrário. É a mais profunda e corajosa das atitudes estoicas, a de reconhecer com humildade e força a soberania do universo, e então focar toda a sua atenção e energia no único domínio que de fato lhe pertence e sobre o qual você tem total autonomia, o de suas escolhas conscientes e de suas percepções internas. Ao soltar o que não pode ser mudado, você liberta uma energia imensa para transformar o que verdadeiramente importa. Uma dor oculta, sutil e por vezes imperceptível se instala em nós quando a bússola interna da virtude é esquecida em favor da busca incessante por validação nos olhares alheios. Você já sentiu essa estranha sensação de que sua busca por aceitação, por um sim vindo de fora, sabota a sua verdadeira autonomia, sua capacidade de ser quem realmente é? É uma curiosidade chocante, essa dança complexa em torno do que os outros pensam ou esperam de nós. Um peso invisível que, sem percebermos, carregamos dia após dia, curvando nossa alma sob um fardo que não nos pertence. É preciso um cuidado atento com essa armadilha traiçoeira de buscar a aprovação alheia. Ela se manifesta na constante aferição do seu valor pessoal no espelho social, desviando perigosamente o seu foco da autoconsciência, da sua própria verdade. O erro, muitas vezes invisível, é confundir o reconhecimento momentâneo com o seu valor intrínseco e inegável. A ciência moderna, por meio da neurociência, nos mostra inclusive como o sistema de recompensa do nosso cérebro, com a liberação de dopamina, pode nos viciar nessa validação externa, desviando-nos sutilmente de metas que são autênticas e verdadeiramente suas. O aplauso, ainda que doce e desejado no instante, pode se revelar um veneno lento, afastando-o da sua própria e mais profunda verdade. Considere a história de um executivo de sucesso, alguém que por fora acumulava todas as conquistas imagináveis, prêmios, reconhecimento público, uma fortuna considerável. Contudo, ele carregava um vazio profundo, uma sensação de incompletude que nenhuma vitória externa preenchia. Ele percebeu, tardiamente, que sua motivação mais profunda era exclusivamente a aprovação dos pais e dos colegas, e não a excelência pela excelência, a satisfação intrínseca de um trabalho bem feito. Ele vivia de fato a vida dos outros, enquanto sua própria alma permanecia em silêncio. Imagine por um momento a vida de alguém que existe apenas para o aplauso, a incessante necessidade de performance, o medo paralisante da falha, a fragilidade constante de uma autoestima construída sobre areia.
A verdadeira força, a serenidade genuína, está na indiferença virtuosa ao que os outros pensam, ao que o mundo exterior dita. Parar de buscar a aprovação externa é um ato de coragem suprema, uma declaração poderosa de que seu valor mais profundo reside em sua virtude, em sua integridade, e não no eco fugaz de opiniões alheias. É tempo de reencontrar a sua própria voz, de confiar na sua própria bússola interna, aquela que nunca o abandona. A sensação avassaladora de ser refém das próprias emoções, reagindo impulsivamente a cada estímulo e, por consequência, perdendo a tão almejada paz interior, é uma experiência que muitos conhecem. Você já se viu aprisionado nesse ciclo, sentindo que suas emoções o governam, arrastando-o para reações que você, no fundo, lamenta, em vez de ser você as governá-las com sabedoria? Há uma urgência sutil de mudança, que a sua alma, talvez em sussurros, insiste em lhe enviar. E a promessa de um controle emocional real, que parece distante, é na verdade mais acessível do que você pode imaginar. Pondere profundamente sobre este princípio. Pense antes de reagir, mas haja sem hesitar quando a razão lhe guia. Existe uma distinção delicada e crucial entre a ponderação estoica, aquela pausa reflexiva que precede a ação, e a paralisia da análise, que nos impede de avançar. O verdadeiro estoico não busca suprimir a emoção, como se ela fosse algo a ser negado. Ele a observa com distanciamento, sem se identificar com ela, permitindo que ela flua sem aprisioná-lo. A impulsividade reativa, essa força quase inconsciente, é um fator silencioso e muitas vezes imperceptível que sabota seu desenvolvimento, destruindo pontes e oportunidades antes mesmo que elas possam ser construídas, ou revelando palavras que não podem ser desditas. Convido você a considerar um modelo mental que pode transmutar a ira em ação virtuosa, a tristeza em compreensão, o medo em coragem. A técnica da distância cognitiva. Nela, você visualiza a emoção que surge em seu interior como um objeto externo, como uma nuvem passageira que cruza o vasto céu da sua mente. Essa prática consciente permite que você escolha uma resposta racional, alinhada com seus valores, em vez de se entregar a um reflexo emocional impulsivo. Imagine por um instante a mente reativa como um navio à deriva em uma tempestade violenta, sem rumo, à mercê dos ventos e das ondas. A mente estoica, em contraste, é o capitão sereno que, mesmo no olho do furacão, mantém o leme firme, guiando a embarcação com propósito. Parar de ser prisioneiro da reatividade emocional é um convite profundo à autodisciplina, à razão lúcida, à reconquista de sua mais preciosa liberdade interior. É retomar o controle da sua narrativa interna. Se chegou até aqui, é porque está a um passo mais próximo da melhor versão de si mesmo. Convido você a se inscrever no canal e trilhar essa jornada conosco. Vamos em frente. A exaustão que se instala ao tentarmos moldar um futuro incerto, ignorando muitas vezes o poder imenso do agora e a única esfera de influência real que possuímos, a ação presente. Há uma revelação que pode ser um verdadeiro choque, uma verdade oculta sobre o desperdício colossal de energia que se esvai na tentativa infrutífera de controlar aquilo que, por sua própria natureza, está fora de nosso alcance, além de nossa capacidade de influência direta. O erro fatal de quem insiste em tentar controlar o incontrolável é mergulhar na ansiedade patológica, um ciclo vicioso e debilitante de preocupação que paradoxalmente não gera soluções, mas apenas esgota a mente e a alma. Pense no que a natureza, em sua grandiosa simplicidade, nos ensina sobre paciência e aceitação. Observe a semente que, uma vez plantada, não tenta forçar seu próprio crescimento. Ela confia no processo natural, no tempo certo. A mente humana, por vezes, é a única espécie que, em sua teimosia, insiste em resistir ao fluxo natural da vida, em vez de se entregar à sua sabedoria inerente. Convido você a experimentar uma técnica em 3 etapas para começar a reverter esse padrão de ansiedade que o aprisiona. Primeiro, procure identificar o gatilho da preocupação.
Qual pensamento ou situação específica dispara esse turbilhão de cenários catastróficos em sua mente? Em seguida, questione profundamente a utilidade dessa preocupação. Ela realmente está resolvendo algo, oferecendo uma solução tangível, ou está apenas aprofundando seu aprisionamento e consumindo sua energia vital? Por fim, direcione toda a sua energia para ações concretas e presentes. O que você pode fazer agora, neste exato instante, que esteja sob seu controle e que, de alguma forma, contribua para a sua paz interior ou para o avanço de seus propósitos? Podemos considerar a armadilha da falácia do planejamento excessivo, onde a ilusão de segurança, meticulosamente criada por um planejamento exaustivo, mascara, na verdade, um profundo medo da incerteza. Isso pode nos levar à procrastinação e, ironicamente, à perda de oportunidades valiosas que residem unicamente no presente. Parar de cultuar o incontrolável é um ato de profunda confiança na vida, de presença plena no aqui e agora e uma manifestação genuína do amor fati, amar o seu destino em sua totalidade, com tudo o que ele traz, com todas as suas surpresas e desafios. Uma desconexão dolorosa da própria voz interior muitas vezes acontece, silenciada pelo eco persistente das expectativas sociais e pelo medo paralisante do julgamento alheio. Há uma promessa de liberdade autêntica que ressoa lá no fundo, um chamado para uma rebeldia silenciosa, porém poderosa, contra a mediocridade do consenso. É preciso um cuidado redobrado com essa armadilha sutil de buscar a aprovação alheia. Ela se revela no paradoxo de tentar ser verdadeiramente você mesmo, enquanto, ao mesmo tempo, você se veste com as roupagens do outro, tentando se encaixar em moldes que não são seus. Quais são os sinais, muitas vezes sutis, de que sua mentalidade pode estar desalinhada com a sabedoria estoica? Talvez seja a hesitação em expressar uma opinião impopular, ou a escolha consciente de caminhos que, no fundo, não ressoam com seus valores mais profundos, tudo isso apenas para se ajustar, para não destoar. O erro, muitas vezes invisível, é ignorar a sua própria mente, o seu discernimento interior. Isso leva à atrofia gradual do pensamento crítico e da individualidade, quando se delega o poder de decisão e a sua autenticidade à coletividade, ao que todos esperam. Convido você a embarcar em um exercício prático para fortalecer sua autonomia, para reencontrar a sua voz. É a prática da indiferença para o que não está em nosso controle, aplicando a sabedoria da dicotomia do controle de Epicteto às opiniões alheias. O que os outros pensam sobre você está inegavelmente fora do seu controle direto. No entanto, como você escolhe reagir a isso, como você filtra e interpreta essas opiniões, isso sim está inteiramente em suas mãos. Parar de ser cego pela opinião alheia é um ato de coragem intrínseca, uma manifestação poderosa de integridade e um passo essencial para o alinhamento profundo com a sua própria virtude. É viver não para a galeria, mas para a sua própria consciência. Uma busca incessante por felicidade em bens materiais e em experiências superficiais é um caminho que, ironicamente, muitas vezes deixa um vazio ainda maior após a euforia passageira. Há uma revelação urgente de verdades ocultas sobre a real fonte de satisfação. Verdades profundas que possuem o poder de libertá-lo dessa corrida exaustiva e muitas vezes sem fim. É preciso um cuidado vigilante com os desejos que, sem que você perceba, podem acabar por escravizá-lo. Pense na metáfora da corrida do rato, um ciclo vicioso que nunca parece ter fim, onde cada nova conquista material, em vez de trazer contentamento duradouro, apenas gera um desejo ainda maior, uma nova meta de consumo. Por que a dopamina, esse neurotransmissor do prazer, pode acabar bloqueando sua ação virtuosa sem que você nem mesmo se dê conta? É o ciclo vicioso do prazer imediato, que desvia sutilmente o seu foco da satisfação duradoura, aquela que nasce da construção de virtudes e de um propósito. Convido você a considerar uma técnica simples, porém poderosa, em 3 etapas para começar a reverter esse padrão de consumo excessivo e desorientado.
Primeiro, questione profundamente a real necessidade do item que você deseja. Ele realmente agrega valor significativo à sua vida, nutre sua alma, ou é apenas um impulso momentâneo ditado por uma publicidade, um desejo passageiro? Em seguida, considere o custo não apenas financeiro, mas o custo invisível de tempo e energia que essa aquisição exigirá. Quanto de sua vida, de sua atenção, de sua paz está sendo gasto nessa busca incessante por mais? Por fim, direcione seu desejo e sua energia para experiências e aprendizados, não para meras aquisições materiais. A verdadeira riqueza, a riqueza que realmente importa para a alma, não se acumula em cofres ou prateleiras. Ela se vive, se experimenta, se aprende. A felicidade construída sobre bens externos é, como Sêneca nos alertaria, como beber água salgada para saciar a sede. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. A satisfação estoica, por outro lado, é como a fonte de água fresca e cristalina que sacia de verdade, preenchendo o vazio da alma. Parar de perseguir a ilusão da felicidade externa é um convite profundo à temperança, à autossuficiência genuína, a um reencontro com a plenitude interior que já reside em você. O sofrimento silencioso de perseguir um ideal inalcançável de perfeição é uma carga pesada que muitas vezes resulta em autocrítica excessiva e em uma paralisia que impede o avanço. Há uma quebra de expectativa que pode ser libertadora, uma nova compreensão sobre o que realmente significa progredir e crescer, libertando-o da prisão que, por vezes, nós mesmos construímos com nossas exigências desmedidas. Existem mitos que circundam a busca da excelência, e um dos mais perniciosos é confundir a perfeição com o simples progresso. O verdadeiro estoico não busca a ausência de falha, mas sim a melhoria contínua, o aprimoramento constante de si mesmo. O perfeccionismo, essa busca implacável por um ideal inatingível, é um fator silencioso que sabota seu desenvolvimento. Ele se disfarça de virtude, mas na verdade mascara um medo profundo de falhar e a relutância em agir, em se expor, em tentar novamente. Pense na história real de um artista talentoso que paralisou sua carreira por longos anos, aprisionado na busca obsessiva pela obra perfeita, aquela que nunca parecia boa o suficiente. Ele não pintava, não criava, apenas revisava mentalmente um ideal que, em sua mente, nunca seria atingido. Até que, em um momento de profunda aceitação de sua humanidade imperfeita, ele se libertou. Essa aceitação o permitiu criar novamente, viver o processo da criação, encontrar a beleza genuína na própria imperfeição das suas obras. Por que a maioria das pessoas falha ao tentar alcançar seus objetivos mais ambiciosos? Muitas vezes é pela fixação no resultado final perfeito, em vez do foco humilde e dedicado no processo de aperfeiçoamento contínuo. O efeito Galateia nos mostra como nossas expectativas sobre nós mesmos podem moldar profundamente nosso desempenho e nossa realidade. Parar de perseguir o mito da perfeição é um convite à compaixão consigo mesmo, à ação virtuosa que não teme errar e ao reconhecimento de que a verdadeira beleza e o crescimento estão presentes no caminho, em cada passo da jornada, e não apenas em um destino inatingível. A energia vital que se esvai na constante lamentação, na incapacidade de enxergar as possibilidades que residem no presente, é um fardo pesado. É o choque da autossabotagem inconsciente que por vezes nos faz parar para uma reflexão profunda, um despertar para a força que reside em nós mesmos. Convido você a observar a si mesmo antes de julgar o mundo. Essa é a essência da reflexão estoica, que nos convida a direcionar o olhar para dentro, a reconhecer a nossa própria responsabilidade sobre a forma como percebemos e interpretamos os acontecimentos da vida. O erro, muitas vezes invisível, é a tendência quase automática de culpar as circunstâncias externas por nossos próprios males, ignorando o poder imenso que temos sobre a nossa interpretação interna dos fatos. Mas como a mente, por vezes, se vicia na reclamação, nesse ciclo aparentemente interminável de lamentações?
Acontece que a liberação de neurotransmissores pode, por um breve momento, trazer uma falsa sensação de alívio ou até de superioridade, criando um ciclo vicioso que se autoalimenta. Podemos considerar um modelo mental profundo para transmutar o lamento estéril em uma poderosa gratidão. A prática da premeditatio malorum, premeditação dos males. Não se trata de uma atitude pessimista, mas de um exercício de preparação mental. Ao antecipar mentalmente os desafios e as piores situações possíveis, você não só valoriza de forma mais intensa o que possui no presente, mas também diminui o choque e a reação negativa quando as adversidades surgem. Essa prática não visa a atração do mal, mas sim o fortalecimento da alma. Ela é um antídoto para a reclamação. Parar de reclamar incessantemente é um convite profundo à gratidão verdadeira, à aceitação serena, a uma poderosa reprogramação de sua percepção da realidade. Lembre-se, não é o que acontece fora que determina sua paz, mas sim como você escolhe reagir e interpretar o que acontece dentro de você. O sofrimento mais profundo muitas vezes deriva do nosso apego ferrenho a pessoas, a objetos materiais e a situações que, por sua própria e intrínseca natureza, são efêmeras, passageiras. Há uma profundidade filosófica que se revela diante de nós, desvendando a natureza transitória da realidade. Uma verdade que, paradoxalmente, tem o poder de nos libertar e nos convidar a viver de forma mais plena e consciente. Convido você a conhecer suas fraquezas mais íntimas, para que possa então encontrar a sua verdadeira força. A fraqueza, muitas vezes avassaladora, do apego desmedido, é o que nos torna vulneráveis à dor da perda e ao sofrimento que dela advém. A força, por outro lado, reside na aceitação corajosa da impermanência de todas as coisas. Pense no que a natureza, com sua sabedoria milenar, nos ensina sobre paciência e aceitação. As estações que se sucedem em um ciclo eterno, o rio que flui incessantemente, sem se apegar à sua água passada. Tudo na existência, absolutamente tudo, está em constante mutação, em um fluxo perene. O segredo para manter a coerência emocional estoica, para encontrar essa serenidade em meio à mudança, é a prática profunda do amor fati, amor ao destino, que nos convida a abraçar tudo o que acontece, seja bom ou ruim, como parte integrante e essencial da nossa própria vida. Imagine por um instante a angústia dilacerante de alguém que constrói sua felicidade sobre areias movediças, onde cada perda, por menor que seja, provoca um desmoronamento total. O estoico, em contraste, edifica sua vida sobre a rocha sólida da virtude, uma base que permanece inabalável pelas marés e tempestades da vida. Podemos, de forma metafórica, adaptar a teoria do investimento parental. Assim como os pais investem em seus filhos, esperando um retorno futuro em desenvolvimento e bem-estar, devemos investir em enfrentar a impermanência e a perda com a expectativa de um retorno inestimável em sabedoria, em força interior e em crescimento da alma. Parar de ignorar a impermanência não é uma atitude de resignação, mas um convite à liberdade genuína, à resiliência inabalável, a um alinhamento profundo com o fluxo e a sabedoria da própria vida. Uma perseguição incansável por prazeres que, por sua natureza, são efêmeras, muitas vezes, em vez de preencher o vazio interior, acabam por amplificar a insatisfação e criar uma dependência sutil. Existe um caminho, talvez menos óbvio, que nos guia para a verdadeira satisfação, um caminho que a sabedoria estoica, com sua clareza, nos revela. É fundamental ter um cuidado vigilante com os desejos que, sem que você perceba, podem acabar por escravizá-lo, tornando-o refém de impulsos momentâneos. A filosofia estoica nos ensina a diferenciar os prazeres naturais e necessários, aqueles que nos sustentam e nos proporcionam bem-estar genuíno, daqueles que nos tornam cativos, aprisionados em um ciclo de busca incessante. Pensem como a dopamina, esse neurotransmissor do prazer e da recompensa, pode, por vezes, bloquear sua ação virtuosa sem que você se dê conta.
É o ciclo da dopamina instantânea, encontrada em redes sociais, jogos eletrônicos ou em outros excessos, que desvia sua energia e atenção de atividades significativas, da construção de um propósito e da vivência de virtudes duradouras. Convido você a embarcar em um exercício prático para reconectar-se com a satisfação que realmente perdura, a prática da privação voluntária. Isso significa, por exemplo, abrir mão de pequenos confortos ou prazeres cotidianos por um período determinado. Essa atitude consciente não só o ajuda a valorizar o que você já possui, cultivando uma gratidão mais profunda, mas também fortalece de maneira notável sua autodisciplina e sua capacidade de resistir a impulsos. Pense na metáfora. O prazer imediato é como um fogo de palha, intenso e luminoso por um breve instante, mas passageiro que se apaga rapidamente. A virtude, por outro lado, é como o carvão que queima lentamente, aquecendo e iluminando por um tempo muito mais longo, com uma constância que nutre a alma. Parar a busca desenfreada por prazeres efêmeros é um convite à moderação, à autossuficiência que brota de dentro, a um despertar para a verdadeira fonte de plenitude. A ansiedade existencial que se manifesta em muitos de nós, gerada pela profunda negação da finitude da vida, é um obstáculo sutil que impede o florescimento pleno do presente. Há uma provocação simbólica que, ao ser aceita, tem o poder de destruir barreiras internas, revelando uma verdade que, paradoxalmente, não nos diminui, mas nos liberta profundamente para viver. O erro, muitas vezes invisível, é a ilusão de uma imortalidade que não existe, uma crença que nos faz procrastinar a vida, adiar o que realmente importa e postergar ações significativas. Por que o silêncio e a reflexão podem ser mais poderosos que a busca externa por controle ou por respostas? A meditação sobre a morte, o conceito de memento mori, não é de forma alguma uma prática mórbida ou depressiva. Pelo contrário, é um convite urgente e profundo à ação consciente. A valorização e a apreciação de cada instante do presente, pois ele é tudo o que realmente possuímos. Pense no que a natureza, em sua sabedoria cíclica, nos ensina sobre o inevitável fluxo da vida e da morte. A queda das folhas no outono, a morte aparente do inverno e o milagre do renascimento na primavera. A natureza, em sua totalidade, abraça a impermanência como parte essencial e vital da existência. Considere a história real de um paciente terminal que, ao aceitar sua finitude com coragem e serenidade, encontrou um propósito renovado e uma paz que nunca havia experimentado antes em sua vida. Seus últimos meses foram vividos com uma intensidade e significado que superaram décadas de uma existência antes desprovida de tal clareza. Parar de negar a morte, de fugir dessa verdade essencial, não é um mergulho na melancolia, mas um convite à presença genuína, à gratidão profunda pelo agora, a um reencontro com o verdadeiro propósito e sentido da vida que se revela em cada instante consciente. A aversão natural ao sofrimento e aos desafios que se manifesta em muitos de nós é um obstáculo que, sem que percebamos, impede nosso crescimento mais profundo e o fortalecimento do nosso caráter. Há uma quebra de expectativa que pode ser verdadeiramente libertadora, uma nova compreensão sobre o significado mais autêntico da dificuldade, uma revelação que tem o poder de transformar a dor em um caminho de superação e sabedoria. Existem sinais sutis que indicam que sua mentalidade talvez esteja desalinhada com a sabedoria estoica. Pode ser a fuga constante de situações difíceis, a lamentação que surge diante de cada obstáculo ou a busca incessante por um caminho sempre fácil, sem atritos. Mas o que a natureza, com sua força silenciosa, nos ensina sobre resiliência? Pense na árvore que, mesmo curvando-se sob a força do vento mais impetuoso, não se quebra, ou na rocha que, pacientemente moldada pela água ao longo do tempo, permanece firme e inabalável. O segredo para manter a coerência emocional estoica, para navegar pelas tempestades da vida com serenidade, reside na compreensão de que a adversidade, paradoxalmente, é um investimento valioso.
Assim como os pais investem em seus filhos esperando um retorno futuro em desenvolvimento e bem-estar, devemos investir em enfrentar a adversidade com a expectativa de um retorno inestimável em sabedoria, em força interior e em crescimento da alma. Convido você a experimentar uma técnica simples, porém transformadora, em 3 etapas para transmutar a adversidade em um trampolim para o crescimento. Primeiro, aceite a realidade do desafio. Não o negue, não fuja dele, mas encare-o com sobriedade e coragem, reconhecendo sua presença. Em seguida, identifique a lição profunda ou a oportunidade de crescimento que essa situação pode lhe oferecer. O que essa experiência está tentando lhe ensinar? Como você pode emergir dela mais forte, mais sábio? Por fim, haja com virtude e resiliência diante do que se apresenta. Faça o que precisa ser feito, com a melhor atitude possível, mantendo sua integridade e seu propósito. Lembre-se, você não está quebrado, você está sendo forjado pela adversidade, como o metal é temperado pelo fogo. Parar de desprezar a adversidade é um convite à coragem inabalável, à resiliência profunda, a um autodomínio que só se forja nas chamas purificadoras da dificuldade. A constante autocobrança e a culpa profunda que surge por não atingirmos expectativas internalizadas, muitas vezes irrealistas, é uma carga pesada que atormenta a alma. Há uma revelação que pode ser um verdadeiro alívio, uma forma mais compassiva e, ironicamente, mais eficaz de autodesenvolvimento, uma libertação do chicote invisível que nós mesmos brandimos em nossa busca incessante por uma perfeição inatingível. Convido você a observar a si mesmo antes de julgar o mundo e, antes de tudo, observe a si mesmo com a mesma atenção e gentileza antes de se julgar com base em um deveria externo ou em um ideal irrealista que você internalizou. O erro, muitas vezes invisível, é ignorar sua própria mente, a voz interna do deveria, que, em vez de motivar e impulsionar, acaba por paralisar e gerar um ciclo interminável de culpa e insatisfação. A verdadeira liberdade interior, a serenidade duradoura, começa paradoxalmente na disciplina de si mesmo. Não na disciplina rígida da perfeição sem falhas, mas na disciplina suave e constante da autoconsciência e do aperfeiçoamento contínuo, que acolhe a imperfeição como parte do processo. Podemos considerar o conceito da dissonância cognitiva, onde a discrepância dolorosa entre o que pensamos que deveríamos ser e o que realmente somos gera um desconforto profundo, levando a mecanismos de defesa prejudiciais à nossa paz. O estoicismo nos convida com sua sabedoria a alinhar nossas ações não com ideais inatingíveis e externos, mas com nossos valores mais autênticos, aqueles que realmente ressoam com a nossa essência. Parar de se submeter à tirania do deveria é um convite à autenticidade mais pura. A aceitação amorosa da imperfeição humana, a um fluxo mais natural e compassivo em sua jornada de crescimento e autodescoberta. O arrependimento que surge ao adiar ações significativas, o desenvolvimento da virtude que fica em suspenso, presos na inércia ou na busca quimérica por uma hora perfeita que nunca chega. Há uma urgência sutil de mudança que se anuncia, uma promessa de uma vida mais autêntica e plena que aguarda sua iniciativa. Olhe para dentro, para o seu próprio ser. O que você tem evitado enfrentar? Com frequência, a procrastinação é uma fuga mascarada de tarefas que, no fundo, nos desafiam, que nos exigem coragem ou que nos convocam a uma virtude específica. A inércia, essa força quase invisível, é um fator silencioso que sabota o seu desenvolvimento, manifestando-se como o amanhã farei, enquanto o presente, esse único tesouro que realmente possuímos, escorre entre os dedos. O erro fatal de quem tenta controlar o incontrolável aqui é a tentativa vã de controlar o tempo e as circunstâncias, esperando que eles se alinhem perfeitamente à nossa vontade, em vez de agirmos no agora, com o que temos. Convido você a considerar uma técnica em 3 etapas para começar a superar a procrastinação da virtude, para iniciar esse movimento transformador. Primeiro,
Identifique a virtude específica a ser praticada naquele momento. Por exemplo, a coragem para ter uma conversa difícil, a justiça em uma decisão, a temperança em um desejo. Torne-a clara em sua mente. Em seguida, divida a ação em passos pequenos, quase insignificantes e imediatamente acionáveis. Qual é o menor passo que você pode dar agora, neste exato momento, para iniciar? Por fim, simplesmente haja, independentemente do sentimento que o acompanha ou das condições ideais. Lembre-se, a ação, muitas vezes, precede a própria motivação. Você ainda tem tempo, é verdade, para cultivar a sabedoria estoica, mas não pode mais adiar a prática, a ação que transforma. Parar a procrastinação da virtude é um convite poderoso à ação consciente, à autodisciplina que liberta, a uma conexão profunda e inabalável com o seu propósito mais elevado. Uma incapacidade dolorosa de se desvencilhar de eventos passados é algo que muitos de nós carregamos, permitindo que essas memórias e experiências moldam e muitas vezes limitem o nosso presente, impedindo que vivamos plenamente. Há uma promessa de renovação que se revela, um desvendamento de bloqueios emocionais que, uma vez compreendidos, podem ser gentilmente desfeitos, liberando o caminho. Por que a maioria das pessoas falha ao tentar superar traumas ou arrependimentos profundos? Muitas vezes é pela repetição mental incessante do que já foi, daquilo que é imutável, o que impede a aceitação e o aprendizado genuíno que poderiam emergir dessas experiências. Pense em como a mente, por vezes, se prende ao passado, quase como se estivesse revivendo-o continuamente. Isso se deve, em parte, ao efeito da plasticidade cerebral, que sem um direcionamento consciente, acaba por reforçar caminhos neurais de ruminação, de arrependimento e de autopunição. Podemos considerar um modelo mental profundo para transmutar o passado doloroso em uma fonte de sabedoria e força. A perspectiva estoica nos ensina que o passado, por ser inalterável e por já ter acontecido, deve ser aceito em sua totalidade, como material bruto para o presente. A experiência, por mais desafiadora que tenha sido, pode ser transformada em aprendizado valioso, em resiliência. Use a metáfora do passado como a âncora de um navio. Ela é essencial para a segurança quando um navio está em porto, oferecendo estabilidade e descanso. No entanto, se essa âncora não for içada, ela se torna fatal para a navegação, impedindo que o navio siga seu curso e explore novos horizontes. A verdadeira liberdade está em reconhecer o passado, em aprender com ele, mas em jamais ser escravo de suas correntes. A razão universal, essa inteligência cósmica que nos permeia, só precisa de uma resposta sua, sussurrada do fundo da sua alma. Sim, eu estou pronto para viver com virtude, aqui e agora. Parar de se prender à sombra do passado é um convite à libertação genuína, ao perdão, primeiro a si mesmo, depois aos outros, a um novo começo no fluxo contínuo e transformador da vida. Nossa jornada profunda através destas 10 coisas que você precisa parar de fazer hoje foi, na sua essência mais pura, um convite a uma redescoberta profunda de si mesmo. Mergulhamos no desapego do incontrolável, na libertação sutil da aprovação externa, na quebra das correntes invisíveis da reatividade emocional e no abandono consciente do culto à ansiedade que nos consome. Percorremos a cegueira que a opinião alheia nos impõe, a ilusão sedutora da felicidade externa, o mito paralisante da perfeição, o hábito drenante da reclamação, a ignorância da impermanência de tudo, a busca desenfreada por prazeres efêmeros, a negação da finitude da vida, o desprezo pela diversidade que nos forja, a tirania autoimposta do deveria e a procrastinação da virtude, culminando na libertação da sombra persistente do passado. Cada passo deste caminho, cada reflexão, foi um convite suave para que você olhasse para dentro, para que reconhecesse o poder imenso que reside, inabalável, em suas escolhas e em suas percepções. Reafirmamos, com a clareza que a sabedoria nos oferece, que a verdadeira liberdade e uma paz interior que perduram emergem da coragem de cessar aquilo que, de alguma forma, nos aprisiona. Essa libertação acontece quando abraçamos a virtude como nosso guia e a razão como nossa bússola. Marco Aurélio ecoa em nossos corações com sua verdade atemporal.
Não é nas coisas exteriores que encontramos a paz, mas em nossa própria mente. O poder da escolha interna, essa única escolha que verdadeiramente importa e sobre a qual você tem controle absoluto, é o pilar fundamental de uma vida estoica, uma vida plena. É nesse poder que reside a sua serenidade mais profunda, sua autodisciplina inabalável. O convite final é, portanto, a ação. Uma ação não de urgência frenética, mas de propósito sereno. A transformação, compreendemos agora, não é um destino distante a ser alcançado, mas uma jornada contínua de autoconsciência, de aprendizado e de prática constante. Cada parada que você escolhe fazer hoje, cada hábito que você decide soltar, é um passo significativo em direção a uma vida mais alinhada com seus valores, mais virtuosa, mais autêntica. Epicteto sentencia com sabedoria pragmática: não te expliques, teus amigos não precisam e teus inimigos não acreditarão. O foco verdadeiro, percebemos, deve ser na ação virtuosa, na sua conduta e não na justificativa de suas escolhas. Que cada desafio que você enfrente hoje seja para você uma oportunidade sagrada para fortalecer sua alma, assim como o estoico, com paciência e determinação, forja seu caráter em meio às adversidades. Sua serenidade mais profunda responde de forma direta à sua autodisciplina. Lembre-se, você não está sozinho. A sabedoria atemporal dos grandes mestres o guia em cada passo. Que a clareza mental e a paz que você conquistou neste mergulho o guiem em cada novo amanhecer que surja. Esperamos sinceramente que este conteúdo tenha sido útil e proveitoso para você. Quero parabenizá-lo por ter chegado até o final do vídeo. Essa dedicação é um sinal inegável de que você busca, de fato, se tornar uma pessoa melhor. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu comentário. Mesmo um simples obrigado já me mostra que você acompanhou até aqui. Ainda não faz parte da nossa comunidade? Inscreva-se agora. O estoicismo é repleto de ensinamentos práticos que podem ser aplicados no dia a dia. Te encorajo a seguir explorando essa filosofia e, para isso, deixei aqui 2 vídeos cheios de sabedoria estoica para você continuar aprendendo. Até o próximo vídeo.